Pronto, gravação começou. Bem, a gente vai começar hoje com o sistema cardiovascular. É bem fácil de vocês assimilarem esse sistema. A gente vai ver em seguida sistema excretor, que também é bem fácil de assimilar. E eu vou ver se eu consigo colocar sistema digestivo na próxima aula, mas de certeza, a partir disso, a gente vai começar a sair dos sistemas e vai começar a entrar nos indivíduos. Então, eu pretendo começar com vocês com vírus, aí depois vou abordar bactérias, aí depois o bicho vai crescendo, tá bom? E a gente vai estudando animais e tudo mais. E, para mim, essa é a parte mais legal das aulas, quando a gente começa a ver os bichos. A aula está gravando, eu não sei nem por que quase ninguém assiste, mas, enfim. Vou ligar aqui o slide. Então, acho que já está aparecendo para vocês o slide. Tá aparecendo. Pronto. Vamos lá. Primeira pergunta que a gente começa aqui com o sistema cardiovascular. Serve de quê? Eu quero que cada um jogue a sua hipótese. Quero que vocês comecem cada vez mais a trabalhar isso. Qual hipótese? Não vá para o Google, não. Da sua cabeça. Quando você pensa em sistema cardiovascular, você acha que serve de quê? Vale qualquer coisa. Pode soltar aí no chat. Eu vou esperar até vocês soltarem. Fazer o corpo funcionar. Bom, ele faz o corpo funcionar. Serve para a circulação do sangue. Ele faz o sangue circular. Serve para distribuir sangue pelo corpo, para outros órgãos, bombear sangue pelo corpo todo. Ah, bom, tá no caminho certo. E esse sangue, ele faz o quê? Serve de quê também? É para bombear e distribuir o sangue. Isso, mas esse sangue, o que ele vai fazer? Vamos lá, vocês chegaram no meio do caminho. Falta a outra metade. Estão no caminho certo. Tem o sangue arterial e sangue venoso. Isso. Certíssimo. Estão afiados. Levar nutriente. Boa, Joab. Tá indo pro Google não, né? Tô de olho. E aí, o que mais? Mais alguma? Antes de começar a aula, logo na hora do almoço, eu dei uma olhadinha, Léo. Ah, acaba safado, tava filando. Mas muito bem, isso é Não, bom. quando Isso é você bom. mandou, ou seja, antes da aula eu tava estudando. Aí leva nutriente e oxigênios para outros, pros órgãos, para essas coisas assim desse tipo. Isso que Joab fez, gente, é muito legal. Quem puder, quem tiver, eu sei que muita gente trabalha, cuida da casa, cuida de filho, cuida de avó, cuida do marido da vizinha, eu não sei, da esposa do vizinho, cuida de alguma coisa. Mas tentem arrumar um tempinho, sabe? Para, se possível, antes da aula, vocês darem uma revisada, porque todo mundo aqui sabe alguma coisa, todo mundo tem uma carga de conhecimento muito legal. Eu tenho certeza disso, vocês são muito inteligentes, tá entendendo? Vocês são muito desenrolados. Então, revisar esses assuntos e à noite ter uma aula completa vai dar uma experiência muito mais ampla a vocês. Isso que o Joab falou que ele fez é muito interessante. Eu gostava de fazer isso na faculdade. Por exemplo, quando eu vou iniciar uma cadeira que eu sei que eu levo o pau, antes de iniciar a cadeira, eu tento revisar os assuntos e tal, para poder ficar um pouco mais afiado. E é legal você fazer isso. É sério, dá um gás muito diferente nas aulas. Mas vamos lá, cadê? O Willi ia dizer que o sangue nutre os órgãos. Também, não tá errado, não. Vocês estão no caminho certo. Uma das coisas que vocês mais falaram foi sobre exatamente uma coisa que eu grifei aqui, transporte. Vocês falaram muito sobre o transporte desse... Eita, vermelho aqui, tem que mudar a cor dessa caneta. Hoje a caneta vai ser azul. Vocês falaram muito sobre transporte. Transporte é uma das partes principais desse sistema cardiovascular. Quando a gente pensa em sistema cardiovascular, a gente pensa em transporte.
Vocês falaram, o coração faz o sangue correr pelo corpo, levar sangue pelo corpo, levar sangue para os órgãos, levar nutrientes para os órgãos. Exatamente. Mas uma coisa que a gente esquece muito é desses carinhas aqui, ó, os gases, oxigênio e gás carbônico, O2 e CO2. É o principal que vocês têm que lembrar, assim, qual o tipo de transporte? Gases, oxigênio e gás carbônico. E ele carrega os dois. Nutrição, alguém falou de nutrientes. Ele vai carregar também excretas nitrogenadas, como amônia, ureia e ácido úrico. A gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente mais para frente. Ele vai transportar o que também? Hormônio, anticorpos e outras paradas. Então, tudo isso aqui é transportado pelo sangue através do sistema cardiovascular. Mas uma coisa muito importante que é fora parte é isso aqui, ó. Regular a temperatura. E veja bem que eu grifei isso aqui em aves e mamíferos, porque são os únicos animais que têm termorregulação, tá? Então, como é que o sangue vai regular a temperatura? Deixa eu fechar um pouquinho aqui o slide. Como é que o sangue vai fazer para regular a temperatura? Quando você está com frio, qual é uma das primeiras coisas que você observa na pessoa? A pessoa está com frio. Ela fica com a bochecha rosada, o nariz rosado, os dedos, sabe? As orelhas. A minha orelhinha é bem pequenininha, né? Ela fica bem vermelha, não fica rosada, não. Aí, por quê? Porque o sangue, ele sai do centro do seu corpo, carregando o calor e vai para as extremidades. Então, o seu corpo acaba direcionando o sangue para as partes que mais precisam de calor. Quando você está com frio, quais são as primeiras partes que vão esfriar com mais velocidade? Nariz, orelha, lábios, dedos. Por quê? Porque são essas extremidades que trocam mais energia com o ambiente. Então, o sangue ele tende a fluir mais para essa direção, para você não perder os seus dedos, o seu nariz e tudo mais. Então, é uma parte muito importante e geralmente muito esquecida, que é o sangue quem controla a temperatura do seu corpo. Ele é quem vai para o local certo. Se ele se concentrar demais em um canto, ele vai ficar, esse calor, esse local vai esquentar. Por exemplo, quando você está com muita raiva, muito estressado, você sente a sua cabeça esquentar. Porque quando você está com raiva, você tem que pensar mais rápido, porque você está entrando em um modo de combate. Então, seu corpo começa a mandar mais sangue para sua cabeça, a pessoa fica com aquela cabeça vermelha. Se for uma pessoa muito branca, ferrou. Então, por isso que a cabeça fica mais vermelha e por isso que dá aquela sensação de calor na cabeça quando você está com muita raiva. Que o pessoal chama, não, pô, não vai tomar tudo de cabeça quente, não. É por conta disso. Tá, vamos lá. Vamos falar de sangue. Quando a gente fala de sangue, a gente primeiro vai falar da composição. O sangue ele é composto pelo plasma. O plasma é o quê? O plasma ele é composto por água, anticorpos e etc. E elementos, eu não coloquei aqui a palavra elementos, mas aqui tem elementos figurados. Quem são esses elementos figurados? É a parte física do seu sangue, mas, digamos assim, sabe? Que são os eritrócitos, as hemácias, os leucócitos, as plaquetas. E a gente vai ter aqui, a gente vai dividir o sangue também por oxigenação. A gente vai ter o sangue arterial, da artéria, que ele vai ser rico em oxigênio. E o sangue venoso, não é venenoso não, é venoso, que ele vai estar rico em CO2. Por que é venoso? Porque ele passa pela veia. Então, ele vai ser um sangue rico em CO2 e o arterial vai ser um sangue rico em oxigênio. Coloque isso bem na cabecinha de vocês. Isso aqui eu queria mostrar aqui a vocês a diferença. Então, eu vou recorrer aqui ao Google. Plasma figurado. Deixa eu recorrer ao Google para pegar uma imagem que eu esqueci de colocar no slide. Achei.
Queria uma imagem real. Pronto, achei. Abrir imagem nova guia. Deixa eu botar para compartilhar a tela inteira aqui. Quando a gente fala de plasma e elementos figurados, a gente está dividindo o sangue assim, ó. Isso aqui é o plasma, essa partezinha branquinha. Vocês estão conseguindo ver? Branquinha não, né? Amarelinha. Essa parte aqui transparente e amarela é o plasma. E esses aqui são os elementos figurados. Isso aqui é uma amostra de sangue normal. Isso aqui é uma amostra de sangue onde ele está dividido. Como é que se divide o plasma dos elementos figurados? Por exemplo, você pode, quando for doar sangue, optar por doar apenas o plasma. Entendeu? Na verdade, quando você doa sangue, na verdade, eles dividem plasma para um lado, elemento figurado para o outro. Como é que se faz isso? Através de um método chamado centrifugação. Basicamente, não sei se você vê centrífuga de suco de laranja, por exemplo. É uma máquina que ela vai girar muito rápido. Muito rápido. Geralmente são 16 mil rotações por minuto, é um negócio extremamente rápido. Eu trabalhei com uma lá no laboratório de virologia, mas lá no caso era para separar o DNA, para retirar DNA. Mas enfim, você coloca as amostras de sangue ali, direitinho na centrífuga, liga ela, ela vai começar a girar. A parte que for mais pesada do seu sangue, ele vai para o fundo do pote. Ele fica tipo, ele tá aqui o sangue completo, sangue normal. Aí quando você centrifuga, a parte que for mais pesada, ela desce. E a parte que for mais leve, ela fica aqui em cima. Então, tudo que vai ficar aqui embaixo é essa parte que eu chamo de físico, os elementos figurados, que vão ter as hemácias, as plaquetas, tudo mais. E aqui vai ficar mais a parte nutritiva, digamos assim, a parte que tem água, que tem outras coisas assim. Então, a gente divide. Uma pessoa que ela está anêmica, por exemplo, ela vai ter pouco elemento figurado, ela vai ter muito plasma, a amostra de sangue dela vai estar tipo isso aqui de plasma e isso aqui de elemento figurado, porque ela está anêmica. Então, é basicamente assim que se faz esse tipo de exames. Mas quando você pega na amostra, você já dá para ver que a pessoa está anêmica ou não. Vamos voltar lá para o slide. Se tiverem alguma dúvida, me interrompam, tá? Tipos de circulação, era para ser só tipo, né? Não são tipos. De circulação humana. A gente vai ter, nossa circulação, ela é fechada, ou seja, o nosso sangue, ele circula por dentro dos vasos. Ah, professor, dá para circular por fora? Dá, se chama hemorragia. Ela é do tipo completa, ou seja, não há mistura de sangue, e ela é também do tipo dupla. O sangue passa por 2 vezes pelo coração. Ele passa uma vez cheio de oxigênio e passa outra vez cheio de CO2. É uma circulação dupla. Existem animais que têm a circulação aberta, por exemplo, os insetos. Existe animal que tem a circulação incompleta, que o sangue se mistura, tipo alguns peixes. Existem animais que têm uma circulação única, tá entendendo? E assim vai. Esse aqui é o mais importante para a gente agora. Essa aqui é a circulação humana. E a gente vai ver aqui agora a anatomia do coração. Preciso memorizar tudo? Não, eu vou dar ênfase no que você precisa saber. Aqui é a anatomia do coração. Parece complicado, mas não é. A gente vai seguir o fluxo do sangue. Quando você respira, puxa aquele arzinho gostoso, aquele cheiro de esgoto que passa do quintal da sua vizinha, é uma coisa maravilhosa. O arzinho entra, seus narizinhos, enche o seu pulmãozinho e ele vai ter uma troca gasosa lá dentro dos pulmões. O seu pulmão, naquele momento, o sangue que vai estar rico em gás carbônico, ele vai tentar ir para onde tem pouco gás carbônico, não é isso? O gás carbônico vai tentar sair para onde não tem tanto dele. Então, por difusão, tudo vai ocorrendo. Enfim, aí entra o sangue, entra o oxigênio, se liga nas hemácias e entra por aqui, ó. Tudo começa por aqui. Ou aqui, ou aqui. Tá vendo? Tudo começa por aqui. Essas 2 vias, que é a veia pulmonar, esquerda e direita. Vai se acumular aqui no átrio, né? Vai se acumular aqui no átrio. E o átrio, esse aqui é o átrio esquerdo. Do átrio, ele vai passar
por uma válvula, que é essa aqui, ó, que é a válvula mitral. O sangue vai se acumular no ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E ele vai ser ejetado por essa artéria. Daqui o sangue vai circular todo o seu corpinho, lindo e maravilhoso, e vai voltar por aqui e por aqui, por essas duas entradas aqui. Essa aqui é a veia cava superior e a veia cava inferior. Volta aqui o sangue, se acumula no átrio direito, passa pela válvula tricúspide. Ah, professor, que nome complicado. Você pensa que ela está cuspindo 3 vezes, ela dá 3 cuspe. Pronto. Passa pela válvula tricúspide, se acumula no átrio, ou no ventrículo, perdão. Agora vem aqui para o ventrículo. O ventrículo vai ejetar esse sangue venoso, passar pela válvula pulmonar, e ele vai chegar aqui, ó, na artéria pulmonar direita e esquerda. A direita vai para o pulmão direito e a esquerda vai para o pulmão esquerdo. Chega lá, oxigênio, retorna para cá de novo. Parece complicado? É simples. Perceba uma coisa. A parede do coração, essa parede aqui, isso aqui tudo é músculo. Do lado esquerdo, ela é mais grossa do que a parede do lado direito. Por quê? Porque a do lado esquerdo, ela vai mandar sangue para o corpo inteiro. Então, ela precisa fazer muito mais força. Ela vai irrigar desde o seu cabeção até o dedinho do seu pé. Então, ela precisa de muita força. Já a válvula, a parede aqui, esse lado aqui, que vai mandar o sangue venoso para o pulmão está ali do lado do coração. Ele não vai fazer tanto esforço. Ele vai dar uma forcinha ali e já chegou no pulmão, não precisa mandar com tanta força. Então, de cara, como é que você diferencia? Vamos dizer que isso aqui está tudo preto e branco, você vai ter que diferenciar. Qual lado é o que sai o sangue arterial? É o lado que tem a parede mais grossa. Qual lado que sai o sangue venoso? É o lado que tem a parede mais fina. Entendeu? Por conta dessa questão do esforço. O septo intraventricular, não sei o quê, não precisa se memorizar tudo isso, não. Só precisa se memorizar o quê? Os átrios, o nome da veia, não sei o quê, besteira. Átrios e as válvulas. De cara, é isso. É moleza isso aqui. Professor? Opa! Pode voltar lá, por favor? Diz aí. No caso, por exemplo, nesse átrio esquerdo, aí quando o sangue chega com oxigênio, aí essa válvula mitral, ela vai estar fechada, aí quando encher, que vai soltar pro ventrículo? Isso, ela vai estar fechada esperando, encheu, pegou um pouquinho de pressão, ela passa para o ventrículo. No ventrículo também tem uma válvula aórtica, que eu acho que eu esqueci de citar, que é essa aqui, ó, que ela também vai estar fazendo a mesma situação. Aquele barulho que a gente escuta do coração da gente, nada mais é do que o sangue batendo aqui, ó, na parede da aorta. O sangue vem aqui com uma força tão grande que ele bate aqui nessa parede. E aí depois ele vem para cá. Então, aqui, o sangue vem para cá, aí vai direto. Batendo na parede do ventrículo, na parede da aorta. Na parede do ventrículo, na parede da aorta. Não é o coração que faz aquele barulho, é o sangue. Tem uma média da velocidade em que o sangue circula no corpo? Da velocidade eu não lembro. Quem calcula mais é o pessoal da biofísica. Eu não lembro exatamente. O que é mais preocupante para a gente é a pressão. E, tipo, no caso, de acordo com a pressão, o sangue vai correr mais rápido ou mais devagar. E existem vários tipos de fluxos no sangue da gente. Existe o turbilionar, existe o tipo de fluxo laminar. Ele vai variar de acordo com a parte do seu corpo. E dependendo também pronto, por exemplo, existe o fluxo laminar. Como é que é o fluxo laminar? Vamos dizer que isso aqui é a nossa veia. No fluxo laminar, deixa eu mudar aqui a cor. No fluxo laminar, o sangue que está aqui na borda, ele corre numa velocidade menor do que o sangue que está aqui no centro. Esse sangue daqui do centro, ele corre mais rápido. Por quê? Porque ele não tem atrito com a parede da veia, do vaso, da artéria.
tá ligado? Já o sangue do sangue da borda, ele tem o atrito. Então, ele vai mais devagar e aqui no meio vai mais rápido. Entendeu? E tem um tipo de sangue turbilionar, como que é? Ele anda, ele vai todo doido aqui assim, ó. Ele não tem um fluxo certo. Ele vai todo doido. Então, esse tipo de fluxo aqui é mais lento. Aí fica complicado você dar uma velocidade média assim, porque vai variar de acordo com a pressão, com o tipo de fluxo, o tipo de vaso. Vai legal, né? Isso aí. Entendi. Obrigado. Nada. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Isso é um assunto que dá bastante dúvidas por conta de doenças, tipo hipertensão, problemas cardíacos e tal. Existem alguns problemas, por exemplo, arritmia cardíaca. O que é arritmia cardíaca? Acho que vocês perceberam que tudo aqui tem um ritmo. O sangue vem para cá e sai. Vem para cá e sai. E esse outro lado aqui, também, se o coração se contrair todo de uma vez, o fluxo não vai ocorrer. Ele tem que ter um fluxo, tá entendendo? Tem que ter um ritmo. Se sair desse compasso, desse ritmo, a sua circulação fica toda doida. É isso que a gente chama de arritmia cardíaca. É quando ele sai desse compasso. Esse lado de cá não é tão interessante para vocês que vão fazer o Enem. O que é interessante para vocês é esse aqui, ó, essa divisão aqui. Pericárdio, epicárdio, miocárdio e endocárdio. Peri, geralmente, é por fora. O que é esse pericárdio? Lembra da membrana que recobre o cérebro, que a gente falou? A meninge. Pronto. O pericárdio vai ser tipo a meninge. Ele é uma membrana, tipo um saco, que recobre o coração. Depois do pericárdio entrando, a gente vai ter o epicárdio. O epicárdio, ele vai ficar tipo aqui assim, ó. Essa parte aqui mais externa. Será que tem uma linha aqui apontando? Aqui, ó, pericárdio. Capa visceral do pericárdio. O pericárdio é a parte mais externa, como se fosse tipo a pele. Não é a pele, mas vocês entenderam. A gente vai ter o miocárdio, que vai ser esse músculo aqui, propriamente dito, que vai ser exatamente o músculo do seu coração, o seu coração em si, é o seu miocárdio. E dentro vai ter o endocárdio. Endo é sempre dentro. Endocárdio. Vai ser aquela cavidade interna do coração. Então, qual é a parte importante vocês memorizarem? É essa aqui, ó. Aprender é isso aqui. O importante nesse momento. Quando chegar na universidade, aí, quando vocês estiverem lá na Rural, na Federal, na UPE, aí vocês vão precisar saber disso aqui. Mas, por enquanto, é só isso aqui do lado esquerdo. Pericárdio, epicárdio, miocárdio e endocárdio. O peri é o saquinho que vai por fora, o epicárdio é a parte mais externa, que fica abaixo desse saquinho. O miocárdio é o músculo em si, que é a parte que geralmente tem um ataque, alguma coisa. E o endocárdio é a cavidade interna. Não exatamente é a cavidade, mas essa pele mais interna. Tá? Aqui, ó, o endocárdio. Essa pelezinha que fica aqui mais por dentro, não é exatamente a cavidade. E entre o pericárdio e o seu coração em si, a gente vai ter aqui dentro um líquido, ó, que é esse aqui, o líquido pericárdico. Igual o nosso cérebro também tem um líquidozinho ali que vai dar uma protegida maior. Contração. Como que a gente chama a contração de forma correta? O nome da contração é sístole. E o nome do relaxamento é diástole. Eita, professor, é muito difícil gravar esse nome. Que nome complicado da molesta. Como é que eu gravo isso? Movimento da boquinha. Sístole, sístole. Contrai, tá apertando, você aperta os beiços. Diástole, você abre a boca. A mesma coisa, ele relaxa. Diástole é o relaxamento e a sístole é a contração. Esses termos são importantes de você aprender, porque eles podem aparecer na prova como casca de banana. Entendeu? Vamos voltar lá para o slide. Mas grave bem esses termos, eles realmente são importantes. Porque o Enem, ele troca muitas palavras. Ele troca o termo comum, como contração, sabe? Por sístole. Aí você pode deixar de sístole, diástole, não lembro disso. É importante. Pode aparecer como uma casca de banana. Essas aqui são as válvulas. Eita, porra, preciso memorizar isso aqui tudo? Não, não. Precisa saber que elas existem.
Aqui, ó. Lembra que eu falei da válvula tricúspide? Por que que ela é tricúspide? É porque ela tem três válvulazinhas. Tá vendo? Enquanto essa daqui, ó, só tem duas. Essa aqui tem três aqui, ó. Tá vendo? Tricúspide. São essas aqui. Outra coisa que a gente precisa dividir entre grande e pequena circulação. Qual é a pequena circulação? Essa é fácil. É a que vai ocorrer entre os seus pulmões e o coração. E a grande circulação é a que vai do seu coração para o corpinho inteiro. Então, aqui a gente tem vários detalhezinhos aqui que a gente precisa reforçar. Aqui os pulmões, aqui, ó, leitos capilares dos pulmões, onde ocorre a troca gasosa. Circulação pulmonar. Artéria pulmonar, veia pulmonar. Outra coisa. Professor, só passa na veia, então, só passa sangue com gás carbônico. E na artéria só passa sangue com oxigênio. É errado. É errado. Vamos voltar aqui. Isso aqui também pode ser uma casca de banana. Aqui tem uma veia que está trazendo aqui, ó, outra veia que está trazendo um sangue rico em oxigênio. Aqui vai ter, cadê? Ó, aqui, ó, uma artéria que vai estar carregando sangue rico em CO2. Então, nem sempre vai ser assim, nem sempre a veia vai ter sangue venoso. Não, não é uma regra. Por conta desses indivíduozinhos aqui, tá bom? Mas a maioria, a enorme maioria das veias vão carregar sangue venoso e a enorme maioria das artérias vão carregar sangue arterial, tá? Professor, Oi. quando o coração bombeia o sangue e manda pelo corpo, ele passa por algum outro órgão para filtrar ou ele apenas circula? Não, ele vai passar em determinado momento pelo rins. Mas uma vez que ele já passou, ele saiu do seu coração, ele já vai direto para o corpo inteiro. Mas o seu sangue em si, ele passa por uma filtragem que vai ser lá nos rins. Esse aqui vai ser a continuação da aula de hoje, que é o sistema excretor. Mas uma vez que o sangue está lá no coração, ele vai direto para o corpo. Tem que ser rápido. Isso aqui é jogo rápido, senão você vai ter uma hipoglicemia, você vai ter uma falta de oxigênio, vai cair desmaiando, babando no chão, vai dar certo. Enfim, outra coisa. Não sei se eu coloquei aqui. Tá, vamos continuar aqui. Grande circulação do coração para o corpo, pequena circulação do coração para o pulmão. Isso aqui é moleza, né? Grande circulação sistêmica. O sangue sai aqui, ó, vem aqui, ó, da artéria, aorta, que é o sangue arterial, passa pelo corpinho. Isso aqui é a grande circulação, presta atenção. Ele vai sofrer o efeito Bohr, que vai ter ali as trocas gasosas e tal. Do corpo, ele vem para a veia cava, o sangue venoso. Recomeça. Isso aqui é a grande circulação. Artéria aorta, corpo, veia cava. Artéria aorta, corpo, veia cava. Grande circulação. E a pequena circulação? Começa onde? Artéria pulmonar, sangue venoso, pulmão, passa por hematose. O que é hematose, professor? Essa troca gasosa, triste. Gás carbono, oxigênio. Vai lá, tem a troca gasosa, a gente chama isso de hematose. E do pulmão vai para onde? Veias pulmonares. Com sangue arterial. Veja aqui, é sangue arterial passando pela veia e sangue venoso passando pela artéria. Você está vendo que tem um negócio meio trocado aqui, meio estranho? Por conta disso. Pequena circulação. Artéria pulmonar vai para o pulmão, do pulmão vai para a veia pulmonar. Na artéria pulmonar tem o quê? Sangue venoso. No pulmão acontece o quê? Hematose. E a veia pulmonar tem o quê? Sangue arterial. É isso. Outra coisa, vamos ver aqui os vasos. Lembra das válvulas que eu falei? Cada vaso da gente era um GIF relacionado a isso que eu estava procurando, que eu tinha visto uma vez, eu não consegui achar agora. Tá aqui o sangue subindo de baixo para cima, né? Tá subindo aqui, sua perninha. Vamos dizer que é o sanguezinho do pé aqui. Tá subindo aqui do pé, subindo na sua perninha. Tem aqui o sangue. Tá aqui, parado aqui. Essa válvula, em um determinado momento, ela tá fechada. Tá fechada aqui, ó. Tá cheio de sangue aqui. A válvula tá fechada. Aí o coração bateu, o sangue faz o quê? Sobe. Subiu, a válvula fecha. Quando a válvula fecha, o sangue se deposita aqui.
e não consegue descer. Aí o coração bate de novo. Aí o sangue faz o quê? Sobe. Subiu, o sangue se deposita aqui. Tá vendo? Se deposita e não desce. É assim que o sangue do seu corpo faz para não ficar acumulado nos seus pés, por exemplo. Entendeu? Só que às vezes tem aquele problema, a boa e velha varize. A pessoa, varicel, não sei o quê. Veia normal, o sangue vem e se deposita aqui, né? Lembrou? Uma veia varicosa é uma veia folote. Ela está frouxa, as pregas dela, as válvulas, não funcionam mais como antes, e o sangue que era para ficar depositado aqui, ele acaba acumulando. Aí a veia fica gordinha aqui, fica grande, fica disforme, não fica com aquele formato bonitinho de veia, fica toda troncha e dá boa e velha varize. Até aqui teve alguma dúvida, não? Tudo certinho? Eu queria perguntar por que essa veia varicosa, sei lá, ela fica frouxa? O que é causando isso? A alimentação? Também, alimentação, excesso de exercício, não no caso do exercício, mas tipo trabalho em excesso. Aquele pessoal, pronto, aquelas tias que carregavam peso, subindo ladeira, dia e noite, não sei o que, o pessoal que trabalha na roça é melhor para ter varize. Isso aqui. Que basicamente é a sua veia, por exemplo, se você não tem uma alimentação muito rica em nutrientes como vitamina C, como colágeno, etc., a veia vai perdendo a elasticidade por conta da pressão que ela vai sofrendo. Tem uma alta pressão, ela vai perdendo essa elasticidade e ela afrouxa. Tipo aquela cueca, tá ligado? Aquela cueca velha, quando fica aquela calcinha velha, quando fica toro elástico, que ela fica toda folote. É a mesma coisa. Ela perdeu a elasticidade. Não consegue mais. O folote. Mas a alimentação pode influir, sim, isso aqui. Excesso de exercício pode influir. Pessoal que passa muito tempo em pé, ocorre isso aqui com maior frequência. Tem coisas que podem fazer você ter isso aqui, mas tem gente que realmente é de família, é genético. Tem varize assim por nada. Passa o dia todinho coçando furico, sentado no sofá e tem varize. Sistema linfático. Todo mundo já ouviu falar naquele negócio, massagem linfática, não sei o quê, a linfa. Que porra é isso que ninguém sabe? Vamos ver agora. Sistema linfático. É o sistema composto pela linfa. O que diabo é linfa? É um líquido claro composto por plasma sanguíneo e leucócitos. Mas é 99% leucócito. E aquele 1% plasma sanguíneo. E a gente vai ter os vasos linfáticos, responsáveis pela drenagem do líquido tissular. O que é o líquido tissular? É um líquido que fica entre os tecidos, ou líquidos intersticiais. São os líquidos que ficam entre as células, que não foram absorvidos pelos capilares sanguíneos e acabam retornando à corrente sanguínea. Então, quando eles não são reabsorvidos pelos capilares, eles caem nos vasos linfáticos, e os vasos linfáticos vão ter os nódulos linfáticos, que é onde ele vai guardar. Mas por que a gente está falando de 99% linfócito? Porque são essas bolinhas aqui, olha, esse nódulo, esse aqui, que vai ser guardado os seus linfócitos. E é parte do seu sistema imunológico, parte do seu sistema de defesa. Então, quando você toma uma vacina que joga lá um anticorpo no seu corpo, vamos profetizar aqui, agora a gente vai profetizar. Vê a vacina do coronga, chegou a vacina do coronga, você vai tomar a vacina do coronga. O seu corpo vai produzir os anticorpos necessários para brigar contra o coronga, elimina aquele patógeno, entre aspas, que foi colocado no seu corpo com a vacina, que não é o patógeno, estou sendo redundante, e ele vai armazenar aquilo ali em um canto. Qual é o canto que ele vai armazenar? Aqui. Está vendo aqui? Nos linfonodos. O termo correto é esse, linfonodos. Perceba que tem um aqui embaixo da axila. Lembra da íngua, que dá aqui embaixo do sovaco? É uma inflamação nos linfonodos. Está vendo que a gente tem aqui bem embaixo da axila? Esse aqui é bem importante. É um dos que mais causa íngua. A gente tem aqui ó, na garganta, tem gente que tem também íngua por aqui, tem íngua em todo canto. É uma coisa maravilhosa. Aqui, a gente tem aqui uma veia, a artéria
Isso aqui representa os capilares. E esse treco aqui emaranhado, que parece o sargaço, são os vasos linfáticos, que vai estar levando esse líquido que acaba sobrando ali. Entendeu? A gente vai dividir esses vasos linfáticos em dois. Linfáticos. Ducto direto, ou direito, sei lá, ele drena os membros superiores direito, tórax direito, face e pescoço direito. Ducto torácico, ele vai drenar os membros inferiores, abdômen, tórax esquerdo, membros superiores esquerdos, face e pescoço esquerdo. Então, vai ter esses dois tipos. Cada bolotinha dessa que tem aqui é um linfonodo. Entendeu? Professor, o sangue, quando vai para esses vasos linfáticos, eu acho que é assim que se fala, ele vai para o coração? Não. O vaso linfático, ele não tem nada para bombear ele. Ele não tem nenhuma conexão com o coração. Ele vai, digamos assim, vai acabando sendo diluído. Vai sendo transportado ali por diluição e tal. Mas ele não tem um órgão tipo coração para bombear. E ele não está conectado como os dois. Veja só isso aqui, ó. Aqui a gente tem a veia, quer dizer, azul aqui, e a artéria. Você vê que as duas se conectam. Tá vendo aqui, ó? Elas se conectam aqui nessa parte. Perceba que o vaso linfático, ele encosta, mas não se conecta. Então, ele não está ligado diretamente no sistema circulatório, como um cano conectado no outro. Ele está ali encostado. Por quê? Porque os líquidos que sobrarem aqui, ele vai capturar. Entendeu? Enfim, órgãos linfóides. Quais são? A gente tem os órgãos primários, secundários e o baço. Que são os órgãos primários? Aqui, os órgãos primários originam e amadurecem os linfócitos. Por isso que linfócito, órgão linfóide, linfonodo, linfa, pegou? Medula óssea vermelha, origina e amadurece o linfócito B, mas apenas origina linfócito T. Quer dizer que o linfócito T, ele não vai ser amadurecido na medula óssea. Ele vai ser amadurecido no timo. O timo amadurece os linfócitos T. A gente vai ter aqui os órgãos linfóides secundários. Combate intenso de invasores com grande quantidade de linfócitos. Eita porra, isso que foi tudo aqui. Então, quando a gente fala desse sistema imunológico mais ativo, assim, que está direto, mais nessa primeira linha de defesa, a gente está falando dos órgãos linfóides secundários. Aqui a gente vai ter aqui, ó, os linfonodos, combate de substâncias, aqui, ó, combate de substâncias invasoras, e a gente vai ter as tonsilas, que vão ser ricas em linfonodos. As tonsilas, por exemplo, a gente tem na axila. São esses linfonodos, digamos assim, de forma bem redundante, maiores, mais desenvolvidos. Vão ser ricas em linfonodos. A gente vai ter aqui, ó, as palatinas, ou amígdalas, como a gente chama, que tem aqui na garganta, a faríngea, ou glândulas adenoides, e a gente vai ter a lingual, que são locais também que são muito conhecidos por ter íngua. A gente vai ter o baço, que vai ser aqui, ó, rico em linfonodos, armazena linfócitos e monócitos, destruição de hemácia. Pô, vai destruir hemácia por nada, velho. Não, mas é uma hemácia que já está cambaleada, é uma hemácia que veio com defeito, é ele que destrói ela para reaproveitar. E armazena hemácias. Entendeu? Observações. Outras funções do sistema linfático: coletar e absorver ácidos graxos e glicerol, que vão ser absorvidos no intestino. Tá bom? Agora a gente vai ver doenças relacionadas ao sistema circulatório, ou cardiovascular. Aí a gente vai ter o bom e velho infarto. Como que é o infarto? Por exemplo, aqui está aqui a sua veiazinha, aqui, ó, bonitinha. Isso aqui, amarelo, é aquele hambúrguer gostoso que você come ali, é aquele pastel da feira, aquela batata frita gostosa, deliciosa, com um pouquinho de maionese em cima, né? Bacon, que a gente está de dieta, bota uma folhinha e tudo certo. Aí ele vai bater onde essa gordura? Aqui. Qual é o maior tipo de alimento que entope veia? Porra, eu ia falar maionese. Esqueci. Tem margarina. Margarina. Porque a margarina, ela fica sólida
em temperatura ambiente, que é um pouquinho parecida com a temperatura do seu corpo. Então, quando ela bate na sua veia, ela se acumula com a beleza. Aí, se você quer sofrer mais ainda sobre risco de ter infarto, você fuma um cigarrinho no final e tá tudo certo. É uma morte por infarto maravilhosa. Se você tiver uma vida de estresse, perfeito, completou. Mas vamos lá. Obstruiu aqui a veia. Essa veia aqui não é uma veia qualquer, é uma veia coronária, uma artéria coronária, perdão, não é uma veia, é uma artéria coronária, que irriga o seu coração. Então, essa parte do coração aqui, ó, esse tecido começou a morrer. E ele vai parar de funcionar. Entendeu? Aqui, ó, obstrução da artéria coronária, muitas vezes por ateroma, ou placas de gordura. Aqui o seu hamburguinho gostoso está aqui, ó. Sintomas: dores locais, braço esquerdo, maxilar, o peito. Assim tem aquela dorzinha ali puxando ali para o braço. Você, opa, estou morrendo. Dores circunstanciais, quando você está em repouso. No corpo, fadiga, tontura, pele fria e úmida, suor e frio. No aparelho gastrointestinal, azia, indigestão, náusea ou vômito. Então quer dizer que azia, indigestão, náusea e vômito. Pode ser infarto? Pode ser infarto. Se tudo isso aqui tiver atrelado, é um grande sinal de infarto. No braço, desconforto ou rigidez. Seu braço ficou duro, ficou desconfortável. No pescoço, desconforto ou rigidez. E também é comum ansiedade, desconforto no ombro, falta de ar, palpitação ou pressão do peito. Tudo isso aqui é sintoma de infarto. E o que é que causa infarto? Mais uma vez, aquela margarinazinha gostosa que você passa no pão, aquele hamburguinho, massa, é uma coisa maravilhosa. Para mim não pode faltar. Aquela gordurinha do churrasco, de 3 dedos, pronto. Uma maravilha. Certeza que eu vou morrer de infarto. AVC. Acidente vascular cerebral. Tem gente que ainda chama de derrame. Ei, meu avô teve um derrame. AVC, miserável. Tem 2 tipos de AVC. O AVC isquêmico, que é quando tem um trombo. O que é um trombo? É uma queda? Não, é um entupimento. E tem o AVC hemorrágico, que é quando a veia que tem aqui, ó, a artéria estoura. Estourou, sangue para todo lado, hemorragia no cérebro, AVC, hemorrágico e isquêmico. Pode ser isquêmico, por obstrução, ou hemorrágico. Um dos principais sintomas é a paralisia de um lado da face. Você vai ficar parecendo a Gretchen, falando troncho, um lado só. Principal ocorrências em idosos, fumantes, mais uma vez aqui o fumante aqui, ó. Isso é uma maravilha, é bom demais fumar um cigarrinho, pegar um derby. Portador de colesterol alto, diabético, hipertenso e cardiopata. Cardiopata não é um assassino de coração, não. Cardiopata é a pessoa que tem doença cardíaca. Então, tudo isso aqui são fatores que levam ao acidente vascular cerebral. Tem um novo fator que leva ao acidente vascular cerebral. No momento, qual é? O coronavírus. Ele aumenta a coagulação sanguínea de uma forma nunca vista antes. Então, começam a formar trombos, começam a formar bolotas de sangue coagulada, que vão circulando no seu corpo. E, de repente, entope uma artéria aqui no seu cérebro e você tem um AVC. É uma coisa maravilhosa. Ficar todo troncho, parecendo Stephen Hawking. Hipertensão arterial. Nome correto. Pressão alta. Hipertensão, olha que chique. Hipertensão arterial. Não, porque minha avó é hipertensa. Você não vai dizer que a velha tem pressão alta. Eu só descobre que você é pobre. Isso aqui foi uma matéria que eu peguei, que eu não lembro mais nem qual foi a revista. É uma doença silenciosa. Entenda por que a hipertensão não gera apenas sintomas. 6 litros de sangue por minuto circulam no coração. Uma bomba cardíaca que trabalha sem parar. Qual o problema? Quando é que começa o problema da hipertensão? Os nossos vasos. Deixa eu desligar isso aqui. Isso aqui eu gosto de... perto. Arretada quando eu aperto no botão e o botão não me atende. Como assim? Existe um botão que não me atende? As nossas veias e artérias, elas possuem uma elasticidade. Em um momento que você precisa correr, que você precisa agir rápido, que você precisa de uma maior nutrição nos músculos, no cérebro e etc., as suas veias, elas se contraem, as veias e artérias. Porque uma vez que ela se contrai, o sangue que está ali vai começar a circular em uma pressão superior.
Eita, tem mensagem aqui no chat, eu não vi nenhuma. Pera aí, gente, dá um palmo também aqui. Eita, lasqueira, aquela manteiga carregada no pão. Pô, é bom demais, velho. Manteiga da Adeline, né? A Adeline é a maior assassina do mundo. Na minha família, 3 tiveram, um faleceu. Medo. Pronto, aí, cuidado, não. Misericórdia, Vanessa, o bagulho é doido. Os comentários de vocês são ótimos. Enfim, chegou os 2 boys na moto. Suas veias e artérias no momento. O cu tranca na hora, né? As veias e artérias se contraem. Para quê? Para a pressão subir, você tem uma velocidade maior de circulação sanguínea e você conseguir correr, lutar, sabe, fugir, fazer alguma coisa. Então, esse movimento de subir a pressão é importante. Mas existe um outro mecanismo de fazer a pressão baixar, que é o relaxamento dessas veias e artérias, desses vasos. Alguns fatores podem fazer com que as suas veias e artérias, os seus vasos, eles percam essa elasticidade. Um deles é o tabagismo, você fumar cigarro, miséria. O tabagismo é o maior remédio contra a velhice, que você morre antes de envelhecer. Aí, olha que eu fumava até pouco tempo. Enfim, ele faz com que as suas veias e artérias elas fiquem mais rígidas, então há uma maior propensão, há uma maior facilidade para que a sua pressão fique sempre alta. Enfim, e uma vida de estresse. Você tem uma vida muito estressante, tipo a minha, que eu estou estressado todo dia. Não vejo um dia que eu não esteja estressado, eu estou aqui já estressado, inclusive. Os seus vasos é como se eles se acostumassem a estar sempre contraídos. Então, com o tempo, ele perde a capacidade de relaxar. E a sua pressão vai estar sempre alta. Entende? Ah, professor, tem gente que levanta da cadeira, eu, por exemplo, levanto da cadeira, eu fico vendo logo estrela, fico vendo logo tonta se levantar muito rápido, é porque você tem uma propensão a ter uma hipotensão. Tem a hipertensão, que é a pressão alta, e tem uma hipotensão, pressão baixa. Entendeu? Vamos voltar lá para o slide. Tem alguma dúvida até aqui, enquanto eu estou olhando para o chat? Não, pronto, beleza, vamos passar para lá. Cadê o negócio? Tá aqui. Vamos lá. Pressão arterial é a força que o sangue faz contra as paredes da artéria para conseguir circular pelo corpo. Há 2 tipos de circulação, ou de pressão. De pressão, no caso, por conta da circulação dela mesma. A sistólica, lembra da sístole? Sístole é a contração. Pressão elevada provocada cada vez que o coração bate e bombeia o sangue. E a diastólica, entre um batimento e outro, a pressão sanguínea diminui. É quando o coração está em repouso. Veja como é importante vocês saberem a diferença entre sístole e diástole. Pressão arterial elevada. Doenças se desenvolvem aos poucos. A maioria dos pacientes hipertensos não sente absolutamente nada, você está de boa. O organismo vai se acostumando com a pressão e não emite nenhum alerta. Aumenta diretamente o risco de doença cardíaca coronária. Mas não só isso. Aumenta também o risco de AVC. Por quê? Uma vez que a sua pressão está elevada, se você tiver qualquer vaso fragilizado no seu cérebro, ele vai pipocar. Lembra daquela bolinha que estava lá assim? Pronto. Ele vai pipocar. Algumas pessoas têm uma tendência genética ao AVC, seja por trombo, seja no caso do AVC isquêmico, ou seja por hemorragia, o AVC hemorrágico. E então, a pressão alta, se você, na minha família morreu 3, morreu 4 de AVC. Se você quer ser o próximo, você não cuida da sua pressão. É isso. Professor, eu quero viver um pouquinho mais. Cuide da sua pressão. Entendeu? Cuide da sua pressão. Tente reduzir o uso de sal. Por que o sal aumenta a pressão? Lembra lá do começo, quando eu falei que o sódio gosta de se ligar com água? Onde tem sódio, a água vai lá e se liga. Se você pegar um dia, faça um experimento, pega um pratinho, um Pirex, bote sal e deixe em cima da sua mesinha, em qualquer canto, em cima da geladeira, em qualquer canto. Esqueça. Vá lá uma semana, pegue e olha, ele vai estar cheio de água. De onde foi que ele tirou aquela água? Do ar. O sódio, ele gosta de se ligar em moléculas de água, sabe? Ele adora se ligar na água. Então, se você deixar ele no prato, ele consegue captar a água do ar e juntar.
Imagina o que ele faz no seu sangue. Uma vez que o sódio está lá circulando no seu sangue, ele se agarra nas partículas de água e não deixa que elas saiam. Enquanto ele estiver dentro do seu sangue circulando, ele não vai deixar aquela água sair. Então, o seu sangue vai começar a reter muito mais água dentro dos seus vasos, das suas veias e artérias. Então, a pressão sobe. E como vocês viram naquela matériazinha, uma vez que a pressão sobe e vai se mantendo, o seu corpo vai se acostumando, você não vai sentir nada. Tem a propensão ao AVC, chega lá, uma artériazinha fragilizada, estoura. Você vai ter um AVC hemorrágico. Vai ficar lá todo troncho, que nem Stephen Hawking, assim. Não pode. Tem alguma forma de tirar o sal? Vamos dizer que você é uma pessoa que tem pressão alta. Quando a gente come uma pipoca, aquele pipos vitaminado, aquela pipoca cheia de sal, assim, ó, farofenta, aquela batatinha frita, oleosa, você joga o sal chega, você agarra, vai. Qual é a primeira coisa que você faz logo após isso? Beber água, beber refrigerante, beber alguma coisa. Porque o sal dá sede. Exatamente. Beber água. O sal vai dar sede. Bebe água. A água entrou no seu corpinho. Foi para os seus vasos. O que é que faz? Fica. Ela não vai sair. Você não vai fazer xixi. Que nem o Willi disse. Não vai sair. Ela vai ficar lá. Então, para evitar que a pressão suba, o que é que você faz? Não bebe a desgraçada da água. Tomou um negócio com sal, isso para a pessoa hipertensa, no caso, sua mãe, sua avó, sua tia, ela tem a pressão alta, comeu a charque, pegou a charque, meu filho, tá salgada, o que é que você faz? Não deixa ela beber água, porque a pressão dela não sobe. Pode até se manter um pouco alta, mas não vai subir, além daquilo, porque precisa que a água entre para poder a pressão subir. Vanessa fez uma pergunta. Professor, tem algum sinal que na minha família a gente já fica atento, mas nunca dá para perceber, só quando a pessoa já está torta já, estou rindo, mas é desespero. Não, você vê se tem tio, tia, primo, avó, alguém, primo não, nem tanto, porque tem. Se tem tio, tia, tá entendendo? Avó, avô, que teve AVC. Se foi isquêmico, se foi hemorrágico, você pode ficar ligada nisso, nessas coisas. Porque se você teve mais de um parente que teve AVC, é muito provavelmente que você tem uma propensão genética, que haja uma propensão genética na sua família. Por exemplo, na minha família, eu acho que tem 2 ou 3 pessoas que tiveram AVC. Então, é um negócio já para ficar de olho, sabe? Enfim, o segredo para você, um parente, um amigo, tem hipertensão, comeu um negócio salgado, não deixa ele beber água. Não deixa ele beber água. Até fazer xixi. Quando mijou, olhou assim, balançou, pode deixar beber água. Mas até então, não. Vamos voltar para lá para a gente encerrar essa parte, senão vai ficar muito tarde. Isso de cardiovascular, ele gera umas perguntas bem... Pronto, aqui... Isso aqui foi o da varize que a gente estava falando. O músculo da panturrilha funciona como uma bomba para as veias. A válvula impede o refluxo. O refluxo, no caso, é a queda. Músculo relaxado. Válvulas fechadas, músculos contraídos. A pessoa que tem varize, ele não vai conseguir fazer aquilo. Olha aqui que eu falei. Ó. A veia fica toda... Às vezes as artérias ficam todas folote. Fatores de risco para varize. Gravidez. Então, as mulheres são muito mais propensas a ter varizes do que homem. Quer dizer que por você ser homem não vai ter varize? Não, você pode sim ter varize. O fator de risco, ser do sexo feminino. Porra, vidinha infernal, né? Idade avançada, por quê? Porque aí já tá tudo ficando folote mesmo, já tá tudo ficando frouxo. É assim mesmo, vai aparecendo pé, uma pontinha. É uma desgraça. Excesso de peso e obesidade. Porque o seu corpo, por ter um maior número de tecido ali, um negócio maior, rolão maior, vai ter líquido em maior quantidade, a pressão vai ser mais alta, vai afrouxar os negócios. Histórico familiar de varizes. Passar muito tempo em pé. Condições que aumentam a pressão no abdômen, tais como doenças no fígado, líquido no abdômen ou insuficiência cardíaca. Fístulas arteriovenosas. Passado de trombose venosa profunda. Então, tudo isso aqui são fatores que podem gerar você a ter a varize. Então, vai ter aqui, ó, a veia normal, que eu mostrei a vocês, já sabem já. E a veia varicosa, ela está toda folote aqui, toda deformada, não tem mais válvula, não tem mais nada. É um pouco sujo.
E a gente vai ter aqui o edema. O edema é um inchaço causado pelo excesso de líquidos no tecido do corpo. Apesar do edema poder afetar qualquer parte do corpo, ele é mais comumente notado nas mãos, braços, pés, tornozelos e pernas. Por quê? Porque são extremidades. Entendeu? São extremidades. Então, esse edema ocorre quando tem um acúmulo de líquidos aqui e não conseguiram voltar. A íngua, que a gente falou, olha aqui, ó, um linfonodo inchado. O caroço da virilha, pescoço ou axila é uma íngua, que é o aumento dos glândulos linfáticos ou linfonodos, que geralmente acontece por uma infecção ou inflamação da região em que surge. Então, é esse linfonodo que está aqui carregado de anticorpos, ele, por algum motivo, teve uma inflamação, ele inflamou. Então, isso aqui é que é a íngua. Demonstra que você pode estar com algum problema no seu sistema imunológico. O sistema imunológico está meio cambaleado. Pronto. Sistema circulatório, o cardiovascular, foi esse. Vocês estão cansados? Querem dar continuidade no próximo assunto? Aqui o Willy e Joab falou aqui da gravidez, tá vendo? Estão informados. Pronto, a gente vai continuar. Vou interromper a gravação e começar outra. A gente